Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É muito bom estar no podcast da Nova Acrópole mais uma vez, para que a gente possa compartilhar algumas ideias aí da filosofia e hoje relacionado a esse tema tão atual que é o tema da saúde. Sem dúvida, Bernardo. Inclusive, o título do nosso podcast de hoje vai se chamar Como Manter-se Saudável ao Longo dos Anos. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, e também não vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, refletir, ponderar e de maneira inteligente extrair aquilo que seja útil para as nossas vidas. Bem, a primeira pergunta, Bernardo, como profissional da área da medicina e também como professor de filosofia em Nova Acrópole, eu gostaria que você falasse desse ponto de vista, como os antigos filósofos e também médicos viam essa ideia da saúde. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse ponto de vista para começarmos a nossa conversa. Muito bem, Danilo. Realmente, quando a gente volta o olhar para a nossa história, não da história dos últimos 2, 3 séculos, que sim, também encontramos muitos conhecimentos, mas se a gente ousa ir mais a fundo na história, né? 1000 anos, 2000 anos, mais de 2000 anos, então a gente vai encontrar que desde muito tempo, mesmo na nossa cultura ocidental, temos visto vários médicos, cientistas, humanistas, filósofos, preocupados em relação ao tema da saúde, no sentido de que o ser humano possa ter uma forma de vida mais harmônica, mais equilibrada. E uma característica comum em vários desses povos antigos, como na civilização romana, própria civilização egípcia, chinesa e também na civilização grega, que conhecimento médico muitas vezes não estava separado do conhecimento filosófico, por exemplo. E mesmo o conhecimento psicológico da antiguidade também ele estava inserido dentro das escolas de filosofia. Então, por isso que é muito comum a gente se referir a filósofos da antiguidade que também eram médicos, ou eram médicos e eram filósofos. E também uma série de filósofos que, apesar de não terem sido médicos, também se ocuparam bastante do tema, entre outros os temas, porque realmente a saúde está dentro da esfera humana e a filosofia, como essa busca de um conhecimento mais profundo, obviamente também vai tratar desse tema. Dentro da nossa história ocidental, dentro desse estilo da medicina ocidental, quem é conhecido como o pai da medicina é o Hipócrates. Então, um filósofo, um médico bastante conhecido, também é bastante conhecido até hoje, o seu juramento nas faculdades de medicina, o juramento de Hipócrates. Hipócrates, então, ele nasceu na ilha de Kos, uma ilha grega, ao redor aí do ano 460 a.C. Então, ele é considerado o pai da medicina. Na medicina grega, ele é um divisor de águas, onde se inaugura aí toda uma série de novo um estilo de reflexão, de estudo, uma medicina agora com uma ênfase maior no aspecto racional, de maior compreensão das causas das enfermidades, de tratamentos. Então, de Hipócrates temos os seus aforismos e temos várias obras dele que ele trata sobre vários temas médicos. Então, realmente é um divisor de águas e conhecido até hoje como o pai da medicina e que até hoje, na medicina, o juramento de Hipócrates é visto assim como, vamos dizer, o código de valores do profissional médico, um código de honra. Então a gente vê que não só tratava de elementos técnicos, mas fundamentalmente de uma série de valores valores éticos, valores morais, valores profissionais que devem guiar a conduta humana. E hoje aqui eu trago uma frase em relação a essa pergunta que você me fez, né, o que é a saúde. Ele tem uma frase muito, muito interessante, onde ele diz que não existem enfermidades, mas sim
enfermos. Em outras palavras, ele diz, olha, não existem doenças, mas sim pessoas doentes. Então é interessante a gente refletir sobre o que ele está querendo dizer com isso. Claro, não está negando a existência das doenças. Porém, quando pensamos em doenças, enfermidades, é muito comum na nossa cultura hoje pensarmos como alguma coisa externa, algum fator externo que nos provocou a doença. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja uma toxina, seja uma poluição química ou física, enfim. É muito mais comum as pessoas pensarem num fator externo, alheio à nossa própria decisão ou vontade, como um fator de adoecimento. E aqui, quando ele faz isso, ele puxa a responsabilidade para nós. Ou seja, o que temos as pessoas adoecidas, enfermas. O que significa isso? Então a gente começa aí a ter uma visão sobre uma série de comportamentos, de posturas mentais, psicológicas, emocionais, que efetivamente vão nos abrir porta para uma série de doenças e de enfermidades. Então, aí já é uma ideia interessante, porque ao invés de pensarmos em saúde, né, como simplesmente ausência de doenças, estar protegido desses fatores externos, aqui ele já chama responsabilidade, chama atenção para os fatores internos, fatores do nosso mundo subjetivo que podem nos levar a esse adoecimento. De tal maneira que, então, a gente pode refletir, ele coloca a saúde como um potencial, não simplesmente algo que você tem ou não tem, mas, ou seja, que a pessoa que está enferma, na verdade, ela não está desenvolvendo, sabendo utilizar o seu potencial de saúde, e que todos têm algum grau e todos devem desenvolver. Então isso eu acho muito interessante, eu acho muito filosófico, que já começa nos abrir uma visão em relação à ideia de saúde, em relação aos elementos, os fatores que dependem de nós, como diziam os filósofos do estoicismo, né? O que a gente pensa, o que a gente decide, o que a gente sente, o que a gente faz. Já Platão, que também é um outro filósofo, que sempre citamos aí nos nossos podcasts e aulas, praticamente quase da mesma época de Hipócrates, mais ou menos 30 anos mais novo, e em várias de suas obras ele já apresenta vários conceitos de saúde, toda uma preocupação em relação à educação, etc. Platão já apresenta para a gente a ideia da harmonia, do equilíbrio. Isso é muito interessante, porque também vamos encontrar em Hipócrates, em vários outros. E Platão dá muita ênfase a essa harmonia que tem que existir entre a nossa alma e o nosso corpo. Então já apresenta um conceito de saúde não só voltado para o corpo físico, mas também em relação à nossa alma, ou seja, os nossos fatores psicológicos, mentais, conscienciais. Então é necessário, Platão estabelece que é necessário uma educação para o nosso corpo, uma educação para o nosso corpo emocional, para a nossa mente. É necessário aprender a cuidar do nosso corpo e a cuidar da nossa alma para que exista um equilíbrio entre os dois. Então tem que dar atenção aos dois aspectos. Ou seja, a saúde não é só a saúde do corpo. Quando a gente pensa em saúde, Platão nos explica, temos que considerar, né, uma alma saudável e um corpo saudável para a gente poder realmente falar de saúde. E da mesma maneira também Platão concebe as enfermidades da alma, como ele falava que eram as doenças mentais, a ignorância, como a ausência de falta de sabedoria, e também fala das enfermidades, das doenças do corpo, que são as enfermidades. E também, muito bem conhecido, a célebre frase do poeta romano Juvenal,
que teria dito mente sã, corpo são, em um dos seus poemas. E isso se tornou aí um slogan na nossa história, né? Porque ele falou isso mais ou menos aí no primeiro século da nossa era. Então aí já tem mais ou menos, sei lá, quase 2000 anos, e até hoje a gente repete essa frase, mente sã, corpo são. Ou seja, que a sanidade, a saúde não pode ser considerada apenas a saúde do corpo. Também tem que se considerar a saúde da mente. E, assim como um corpo adoecido pode influenciar negativamente a mente, uma mente que não está em harmonia e equilíbrio também influencia negativamente o corpo. E essa ideia que você trouxe, Bernardo, me remete muito à completude do ser humano, ou seja, o ser humano como um todo, não só a sua parte física apenas. Inclusive, um pouco sobre isso você falou em um outro podcast que eu indico aos nossos ouvintes para que ouçam, em relação à doença como a linguagem da alma. Você falou um pouco disso naquele podcast também. Mas agora eu gostaria que você falasse um pouco da concepção que nós temos hoje como saúde. É importante que você trouxe um pouco do contexto histórico e da visão filosófica, e é importante também trazer um pouco da visão mais atual sobre o significado da saúde em relação à ciência no momento atual. Esse paralelo histórico, se a gente estabelece assim, o conceito atual e o conceito antigo, e o que a gente vai vendo, na verdade, é todo um caminho desde a antiguidade, passando pelo mundo medieval, principalmente pela medicina árabe, na Idade Moderna, até chegar atual, e vamos ver que essa forma de enxergar a saúde, ela, na verdade, ela sempre existiu. Então, realmente é muito interessante fazer esse paralelo. Então, por exemplo, a gente pode pegar o precursor, o fundador da homeopatia moderna, Hahnemann. Então, a gente vai ver conceitos assim bem interessantes, como energia vital. Então, vamos vir toda uma ideia de harmonia, enfim, onde não vai estar falando só apenas do aspecto físico. Já um pouquinho à frente, depois, tem o famoso Dr. Bach. Então, o Dr. Bach, ele foi um renomado médico britânico, nascido em finais do século XIX. Então, ele se especializou na área de patologia, bacteriologia, e depois, através desses fundamentos da homeopatia que haviam sido lançados através de Hahnemann, ele desenvolveu os famosos florais de Bach. Isso aí já 100 anos atrás, praticamente. E ele não só desenvolveu essas 38 essências florais de Bach, que são conhecidas e usadas até hoje, e como ele fundamentou tudo isso numa filosofia muito, muito bacana. Então, a forma como ele ensina, ele fala sobre a saúde, é uma forma muito filosófica, tá? Ou seja, que vai coincidir com vários filósofos, dentre esses que a gente citou, o próprio Platão e Hipócrates. Por exemplo, uma das frases do Dr. Bach, ele diz que a nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, através dos florais de Bach, ele procura harmonizar todo o aspecto mental e emocional do ser humano para que aí facilite os processos ou realmente se alcance processos de cura. Então, ele estabelece esses florais de Bach, mas não só os florais, e toda uma filosofia que ele coloca aí como compreensão do que é saúde, como realmente dar atenção à nossa parte sentimental, mental, até mesmo espiritual, enfim. Então é bastante interessante, e estamos falando de mais ou menos 100 anos atrás. E em finais da década de 40, tá, a gente chega no conceito aí da Organização Mundial de Saúde, onde vai estabelecer que a saúde é um estado de bem-estar completo, tá? A nível físico, psicológico, mental e social. Então vamos ver que o atual conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde vai coincidir com que vários desses têm falado aí ao longo dos últimos séculos.
Falando agora sobre a ideia da preservação da saúde, Bernardo, eu gostaria que você falasse sobre essa concepção de preservação da saúde, de cuidado com o corpo. Enfim, nós temos uma ferramenta fantástica, maravilhosa, divina, que é a nossa forma de expressão no mundo, que é o corpo. E se a gente não cuida bem dele, vamos padecer de muitos males, ou seja, se trabalhamos em excesso, se levamos uma vida onde o cansaço ele é ao extremo, ou a preguiça ao extremo, enfim, tudo que é excesso é ruim, segundo nos ensinam os estoicos. Eu gostaria que você falasse então sobre esse processo do ponto de vista da filosofia, claro, para que a gente compreenda melhor um pouco dessa ideia de preservação da saúde, começando pelo nosso corpo. Penso que esse conceito de preservar a saúde, ele é um conceito bem integral, bem humanizado, bem filosófico também. A gente ouve falar muito da ideia da prevenção. Então, claro, a ideia da preservação da saúde tem a ideia da prevenção. Mas por que falar aqui de preservar e não de prevenir? Sim, é que a prevenção vai estar, ou seja, existe já esse conceito mais técnico, atual. Tem a prevenção primária, secundária, terciária, até a quaternária. E sim, e a preservação significa não só essa prevenção da saúde do ponto de vista físico, mas também a preservação da saúde emocional e mental. Então, assim, considerando o ser humano em toda a sua integralidade. Tá? Então, o preservar é o mais inteligente, não é verdade? Então, preservar, sim, é prevenir, é buscar manter um estado de saúde, querer se adiantar a doença, sim. Então, é entender a saúde como um estado de harmonia e de equilíbrio, também como potencial que a gente deve desenvolver e manter. E não só pensar nesses fatores externos. Então, preservar a saúde é além de cuidar dos fatores externos que possam afetar a nossa saúde, mas também de cuidar dos fatores internos, que é o que nós temos falado, do nosso pensamento e das nossas emoções, do nosso comportamento, da forma como vamos lidar com as situações, com as circunstâncias, com as relações humanas. Então, quando a gente vai lá nos mitos da antiga Grécia, existia um símbolo, que era o deus Asclépios, que representava a medicina. E aí na medicina grega, o Asclépios tinha duas filhas, que era a Panaceia e Ígia. Então, Ígia representa a prevenção, a saúde, enquanto prevenção, e Panaceia representa o aspecto curativo, terapêutico. E muitas vezes nós temos uma visão de saúde como assim, só no momento onde se perde a saúde, quando a doença se apresenta, no sentido de ter que tratar, né, de querer ter que tomar um medicamento. E é importante a gente buscar também dar mais importância a esse aspecto da prevenção, da preservação, realmente de cuidar aí da nossa saúde. E continuando, Danilo, também estabelecer um paralelo em relação a esse cuidado da saúde do corpo, em relação ao que é considerado hoje e o que esses dois grandes filósofos que eu citei, Hipócrates e Platão, consideravam. Então, quando a gente pega hoje, por exemplo, a chamada medicina baseada em evidência, quando a gente vai estudar aí as diretrizes dessas doenças crônicas que são mais comuns, como hipertensão arterial, a diabetes, obesidade, depressão, mesmo câncer, a gente sempre vai ver que dois elementos fundamentais são a alimentação saudável e a atividade física. Além do que também se fala do aspecto da saúde mental. Mas esses dois elementos em relação ao cuidado direto do corpo físico, a gente encontra aí nas principais diretrizes hoje de grande parte das doenças. A alimentação saudável e a importância de combater o sedentarismo, desenvolver atividade física. Então isso é interessante. Por exemplo, Hipócrates tem uma frase muito bacana, onde ele fala que o seu remédio seja teu alimento e que teu alimento seja o teu remédio. Então, já está falando toda a importância da preservação, de cuidar da nossa saúde através de uma alimentação saudável. E realmente o que a gente vê hoje
toda a questão da alimentação ultraprocessada, enfim, altos índices glicêmicos de gordura, de caloria, de açúcares, de sódio, que realmente prejudica a nossa alimentação e a nossa saúde pela alimentação. E também Platão, na sua obra O Timeu, ele fala, olha, os 2 principais elementos para preservar a saúde do corpo é a ginástica e a dieta. Então, novamente, a gente vê como os filósofos e os médicos da antiguidade coincidem também com a ciência atual. Agora, além do corpo, não é, Bernardo? Nós temos também sentimentos, emoções, temos uma mente, nós somos um agregado de elementos, de corpos ou de formas de expressão, como nos ensinavam as tradições antigas, egípcias, hindus, enfim. Isso é muito conhecido pela ciência atual, sem sombra de dúvida. Eu gostaria que você falasse um pouco do cuidado que devemos ter com a nossa parte psicológica e também mental. Você falou muito da ideia da harmonia. É curioso porque na música, se por exemplo eu vou tocar um instrumento, um violão, uma guitarra, enfim, com uma corda desafinada, isso vai soar desagradável. Então há que ter uma harmonia, há que estar tudo afinado, e com o nosso corpo é a mesma coisa, e não só com ele, mas também com a nossa mente e com a nossa parte psicológica. Eu gostaria que você falasse um pouco desses cuidados que devemos ter e como fazê-lo do ponto de vista também, claro, da filosofia. Sem sombra de dúvida. Como aí o nosso título, né, como cuidar da nossa saúde ao longo dos anos. Então, assim, uma ideia importante para a gente é não pensar assim, nossa, eu estou ficando velho, o mais velho tem que começar a cuidar da saúde. Então, o cuidado com a saúde, ela é desde sempre. Não é verdade? Então já nasce o bebê, já nasce o neném, começa a levar no pediatra e depois às vezes acaba não tendo mais um acompanhamento de saúde, enfim. E de uma forma ou de outra, não só cuidar da saúde do corpo, mas como enfatizamos, cuidar da saúde da alma, cuidar do nosso aspecto psicológico e mental. Então esse cuidar da saúde é algo que tem que ser para a vida inteira. Tá? Então, por exemplo, na fase da infância, da fase da criança, do adolescente, tem vários elementos importantíssimos para serem cuidados. Então a gente vê assim, as crianças, os adolescentes cada vez mais envolvidos, né, na internet, nas redes sociais, nos celulares. Então isso tem um impacto na saúde psicológica, porque muitas vezes isso cai no excesso, na verdade. E aí a gente vê um tempo chamado tempo de tela. O tempo de tela é muito, muito grande. Há que ter um limite aí. Talvez não tanto nas crianças, né, que não vão ter tanto contato, mas já nos adolescentes, sim. E a gente vê realmente, infelizmente, muitos problemas de instabilidade, como ansiedade, depressão nos adolescentes, nos jovens. Então, isso também tem aumentado. Por exemplo, Platão fala em relação a esse aspecto de cuidar da alma das crianças, que elas não devem ter contato com a violência, com a agressividade que às vezes ocorre no mundo dos adultos. Quantas vezes as crianças, seja pela internet, seja pelos streamings da televisão, enfim, né, são desenhos animados ou mesmo filmes com alto conteúdo, né, de violência e de outros elementos, e que isso, sem sombra de dúvida, tem um impacto na saúde psicológica das crianças. Os próprios noticiários com uma carga de notícias muito negativas. Então, tudo isso há que ser muito, muito cuidado. E o que Platão destaca muito aí no cuidado da saúde da alma, realmente, é a importância da música, da arte, das ciências, da ginástica, na verdade. Então, realmente é um aspecto que ajuda muito a cuidar da sensibilidade, da inspiração, da criatividade, e a prática dos esportes também, não só pelo seu aspecto físico de combater o sedentarismo, mas também pelo aspecto emocional. Então muitas vezes a gente vê que às vezes nas escolas, né, a educação artística, a educação física, o próprio estudo dos valores humanos, isso acaba às vezes ficando no segundo plano, né? Ou em algumas escolas já nem tem mais direito. E aí realmente a criança e o jovem sai muito prejudicado em relação realmente a saber lidar
os seus próprios processos emocionais, psicológicos e mentais. E depois isso, claro, vai se refletir na vida do adulto de uma série de formas, né? Seja com uma insegurança, né? Também com outros transtornos de saúde, né? Então, ou seja, há que manter esse cuidado desde a infância. E o adulto também vai ter que continuar cuidando da sua saúde. Vai passar aí pelas idades, pelas etapas da vida e muitas vezes ele vai enfrentar o quê? O estresse, a carga de trabalho, a preocupação com a vida diária, cuidar da família, cuidar da casa, emprego. E o estresse realmente ele pode ser muito prejudicial para a nossa saúde. Então, muitas vezes o adulto vai ter que saber viver, né, nesse mundo estressante, mas sem se estressar. Ou quando se estressar, realmente saber voltar a buscar esse ponto de harmonia, esse ponto de equilíbrio. E outra coisa também que a gente pode destacar, né, no processo, às vezes, do envelhecimento, que muitas vezes as pessoas se queixam assim, problema de memória, né, problemas cognitivos. E realmente esse aspecto que tem muito a ver também com a nossa saúde mental, ou também a depressão que pode surgir, tem muito a ver então com realmente ter buscado um sentido de autorrealização, né, e também de não parar de usar a nossa mente, né, o nosso aspecto mental. Muitas vezes as pessoas se veem numa rotina, numa forma de vida mecânica, e isso atrapalha até mesmo o cérebro, na verdade. Então, assim, a gente dá como conselho, olha, você não fazer a mesma rotina sempre, você ir para o trabalho fazendo novos trajetos, manter o hábito da leitura, que muitas vezes acaba diminuindo no mundo atual. Então, são uma série de elementos, estratégias, para a gente poder ir mantendo essa saúde mental. Agora, encerrando a nossa conversa, Bernardo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, trazendo elementos que nós podemos refletir sobre eles a partir de agora, dessa nossa conversa, levar para a nossa mente, para o nosso coração e, claro, para as nossas ações também. Tem uma frase, Danilo, do Galeno, que foi um médico romano, e ele dizia que o melhor médico também é um filósofo. Então, acho que essa frase a gente poderia aplicar em cada um falar isso para si mesmo. Ou seja, cada um ser o seu próprio médico, no sentido de cada um aprender a cuidar da sua saúde. E para isso vai ter que ser filósofo, no sentido de um buscador do conhecimento. E se conhecer de forma integral. Então, aí chamamos a atenção para essa responsabilidade que cada um pode ter em relação à sua própria saúde, aprender a cuidar dos fatores que dependem de nós, do nosso pensamento, das nossas emoções, sentimentos, comportamento, hábitos de vida. Então, ou seja, analisar esses fatores e ver o que a gente pode melhorar e o que está em equilíbrio ou não. E buscar o conhecimento de nós mesmos. Ser filósofo é buscar conhecimento, então buscar um profundo conhecimento de nós mesmos para ver realmente aí no que a gente pode se aperfeiçoar e, sobretudo, aplicar nas correções que vamos considerar. E aqui buscar o conhecimento. Então, hoje o conhecimento está muito disponível. Como ter uma vida com qualidade, como ter uma forma de vida saudável. E realmente a dificuldade é realmente às vezes aplicar. Então, realmente é buscar esse conhecimento e aplicar isso para gerar transformações. E, assim, cultivar hábitos saudáveis, tanto no plano psicológico quanto no plano físico, aprender a criar hábitos saudáveis cotidianamente.
Dessa maneira encerramos o nosso podcast. Agradeço novamente a sua presença, Bernardo, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, pelo convite e até a próxima. Até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, pode também fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Scherzo.